O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Bem-vindos a mais um Pro Bono da Rádio Observador. Hoje vamos falar de deepfakes com a advogada Catarina Mascarenhas. Catarina, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar por aqui, pelo mais básico, o que é um deepfake e porque é que é diferente de uma montagem com Photoshop, daquelas montagens à antiga? Antes de mais, bom dia. Obrigada também. O que é um deepfake? Podíamos dizer que o deepfake são, no fundo, conteúdos falsos, imagens, sons ou vídeos, manipulados ou gerados através de técnicas ou de tecnologia, designadamente, por exemplo, as redes neurais artificiais. Na prática, são técnicas que fazem com que eu diga ou aparente dizer o que não disse, fazer o que não fiz, ou até criar situações ou circunstâncias que não sucederam. E é feito com um realismo e com uma precisão sem precedentes, criando na verdade a percepção humana de que estamos perante conteúdos autênticos e reais. Até os próprios sistemas de inteligência artificial muitas vezes já têm dificuldade em fazer esta distinção entre o que é real e não real, até na própria utilização para treino de dados, o que significa aqui algum impacto que possa ter no seu uso. Em termos de diferenças com a fotomontagem, eu diria de uma forma, para além destas características que falámos, que temos aqui algo que distingue, que na verdade é muito fácil o seu uso, não é preciso ser especialista, são de facto, o resultado que produzem é de facto real e é muito fácil de produzir e disseminar. E em que situações um deepfake deixa de ser uma brincadeira e passa a ser ilegal? Passa a ser difamação, uso indevido de imagem, burla? Primeiro, é preciso que há aqui a ideia que os deepfakes de facto são ilícitos e não são legais, e o que não é verdade. Os deepfakes só por si não são ilícitos. Nós estamos habituados, nomeadamente na parte da sátira, do humorismo, a utilização de deepfakes e beneficiamos um bocadinho também com isso, mas há de facto usos muito úteis e benéficos na área da saúde, na área da financeira, na área do entretenimento. A área da saúde permite a criação e a simulação de dados dos pacientes para investigação e treino sem recorrer a dados reais e com os impactos que têm em matéria de tratamento de dados pessoais. Do mesmo modo, na área financeira, permite também a simulação de contas, criando aqui mecanismos de detecção de fraude bastante relevantes. E são outros os exemplos. Mas diria que aquilo que distingue o lícito, ou diria do ilícito, na prática tem a ver exatamente com o contexto em que é utilizado, o tipo de conteúdo, se é feito ou não com consentimento e quais são, de facto, os bens jurídicos afetados. Na prática, dir-se-ia que provavelmente um deepfake que é utilizado sem consentimento, sem ser de forma transparente e com finalidades maliciosas, como falámos aqui, será ilegal. Temos alguns casos concretos para densificar um pouco o que estamos a falar. A utilização de imagens, já que aqui estamos, de jornalistas para campanhas de desinformação, no contexto, por exemplo, da vacinação Covid, a utilização de imagens de celebridades em conteúdos pornográficos, e aqui com impacto nas organizações, conteúdos que são utilizados para promover o pagamento ou transferências bancárias para contas que são controladas pelos autores dos conteúdos. E aí leva-me a outra pergunta, porque vamos supor, se clonarem a minha voz para enviar uma transferência bancária numa empresa, quem é que pode ser responsabilizado? A empresa, o banco ou o burlão? Bom, à partida será quem criou e disseminou o conteúdo. A responsabilidade, sendo o ato ilícito, incidirá sobre o seu agente. Mas as empresas e os bancos, que estão também sujeitos a regras em matéria de cibersegurança,
poderão vir a ser responsáveis caso se verifique aqui a inexistência ou a insuficiência das medidas de cibersegurança que permitem mitigar riscos associados, por exemplo, a phishing ou etc. Há regulamentação que está a ser desenvolvida que pode levar a um maior controle sobre este tipo de prática? Não há, portanto, quer na ordem jurídica portuguesa, quer na União Europeia, não temos propriamente uma regulamentação específica para os deepfakes. Não significa que não tenhamos um quadro jurídico e princípios jurídicos aplicáveis, tais como aqueles que referi há pouco a propósito da responsabilidade, isto na ordem jurídica portuguesa. A União Europeia tem vindo, de facto, a desenvolver alguma regulamentação referente a criando algumas obrigações que visam a salvaguarda perante os deepfakes, seja agora no regulamento de inteligência artificial com obrigações de transparência, seja no regulamento dos serviços digitais relativamente às obrigações para a mitigação de riscos por parte das plataformas e também as sanções em matéria da utilização de conteúdos pornográficos ou imagens íntimas não consensuais. E há vários países que estão a desenvolver de facto esses procedimentos, mas o que é que a lei portuguesa já protege hoje, por exemplo, na utilização da minha voz num vídeo? Portanto, a partir da utilização da voz e do vídeo, carecem da autorização por parte, digamos, careceriam da sua autorização. O que significa que estamos perante direitos de personalidade, que, carecendo dessas autorização, também dados pessoais, merecem tutela a alguns níveis, seja a nível da tutela civil, por violação desses direitos de personalidade ou por violação do direito à reserva à vida privada, como também em matéria no domínio da área dos dados pessoais, que temos também alguns direitos que são designadamente direitos ao pagamento, por exemplo, e também a nível naturalmente penal, difamação, burla, etc. Do ponto de vista civil, a violação dos direitos de personalidade e o direito à reserva à intimidade, à vida privada, direito à honra, tudo isso está neste momento já protegido. Sim, de facto, o Código Civil já nos permite, digamos que é uma tutela civil que já nos permite, obviamente, reagir. E diria, eu reforço aqui um bocadinho a reação, não tanto na lógica da prevenção, reagir perante as utilizações ilícitas. Vamos falar agora de modo mais prático para fechar este pro bono. Diga-nos, isto é só para resumir, 3 hábitos simples para as pessoas e as empresas não caírem em deepfakes e um erro que devemos sempre evitar. Eu começava pelo erro e custa-me dizer o erro, porque sou mãe de uma criança de 5 anos e criar digamos, este ambiente atual é difícil, mas confiar nunca. Eu diria que este é o maior erro, não devemos confiar no imediato. É por isso importante em termos práticos a literacia, awareness, cada vez mais importante, e a verificação, e isto, se calhar o jornalismo aqui vai ter algum papel até ensinar todos nós como é que as coisas devem ser feitas, e a dupla, diria, verificação ou a validação da verificação que fiz. Acho que é muito importante... Como é que isso se faz, esse double-checking? Este double-checking, eu diria que na prática nós temos primeiro que desconfiar com o conteúdo que no imediato vemos, algum é evidente, outro nem tanto, mas se de repente nos aparece algo assim despropositado, relacionado com algumas vulnerabilidades, devemos ter isso em consideração e depois verificar se aquilo apareceu no meu feed, onde se houve mais situações em que tal aconteceu, e depois tentar perceber, validar a fonte. Em alguns casos, validar, até enviar um e-mail a confirmar por escrito se de facto aquela... Por exemplo, falamos de notícias, em termos de desinformação, se de facto aquilo é verdade e corresponde ao que é documentado falsamente através do conteúdo. No caso das empresas, estamos a falar aqui de cibersegurança. Estamos a falar de cibersegurança e não só. Convém também, mas associada à cibersegurança, é importante que as empresas comecem a ter uma visão muito holística relativamente a este tema e que comecem, para além da componente da cibersegurança dos procedimentos para a mitigação do risco em si, adotar também políticas de utilização, por exemplo, de imagem e de voz dos seus
órgãos de gestão e direção para evitar que depois existam aquelas situações de transferências não, provenientes dos seus órgãos de gestão, mas sim dos autores dos conteúdos ilícitos. Catarina Mascarenhas, obrigada por ter estado presente em mais um Pro Bono da Rádio Observador. Obrigada eu. O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.